ok? Perfeito. Então esse é o segundo vídeo do nosso é o segundo vídeo do nosso primeiro dia de aula, exatamente isso. No segundo vídeo. Então no primeiro vídeo, se você não assistiu ainda desse nosso primeiro dia, dá uma olhada lá, eu faço um resumo do que a gente fez no primeiro mês de aula, isso foi lá fevereiro e março, e a gente fez bastante coisa, né? A gente deu uma passeada mesmo muito boa e rápida lá em muitas coisas e vocês devem revisitar isso. O Rogerinho está aqui embaixo, né? Deixa eu aumentar aqui ele. Perfeito. E a gente vai precisar nos adaptar a essa nossa nova forma aqui pra gente, mas se você tiver um ambiente mais ou menos aí, se você tiver um tempinho, eu tenho bastante tempo para vocês, a gente vai conseguir e a gente vai dar seguimento a essa nossa formação, a nossa carreira que o mundo está esperando por a gente aí. Perfeito. Aqui o nosso livro de referência, expliquei para vocês lá no comecinho, deixa eu puxar o Rogério para cá, tá bom. E vamos aqui então para o capítulo 7, que é o capítulo de interação. Nós temos restrições quanto ao tamanho do vídeo, então eu não posso ficar falando muita coisa. Perfeito? Então, iteração, né? Essa é uma palavra que talvez alguns de nós não conheçam, pode estar confundindo com a palavra interação, né? Interação é conversar, enfim, entrar em contato com alguém, mandar uma mensagem no WhatsApp, isso é uma interação, tá bom? No nosso caso não é interação, é iteração, é iterar, é um verbo que a gente escuta e usa bastante aqui na programação, uma iteração. Uma iteração é uma repetição, é uma repetição. Como assim, professor? Repetição. Você fala umas coisas que são muito tranquilas para o senhor, mas para a gente fica muito abstrato, subjetivo. É uma repetição, a gente viu que para resolver um problema, depois que a gente aplica o nosso pensamento computacional, identifica padrões, aplica um trabalho e aplica aquela solução, resolve, né? E com a medida que a gente vai ampliando quais problemas a gente consegue abraçar e resolver, a gente descobre que alguns problemas, a sua solução é composta por etapas, que são as instruções, ou um conjunto de instruções que se repetem, que se repetem. Como assim? Tem um problema extremamente simples, como por exemplo, escreva na tela o nome do professor Rogério. Beleza, isso é um problema bem tranquilo, o pensamento é bem direto. Eu abro a minha linguagem de programação aqui, sei lá, e boto console.log, entre aspas, Rogério Silva. Vai aparecer isso lá na tela. Se for em JavaScript, eu boto um print. Se isso for em Python, eu boto um system.out.println se for em Java, é assim, né? Então isso vai acontecer, isso é um problema. Mas se esse problema for o seguinte, o usuário pede que você escreva na tela 10 vezes o nome do professor Rogério. Beleza. Tudo bem. Eu faço Ctrl C, Ctrl V, V, 10 vezes. Pronto, tá repetido ali aquela instrução. Isso é uma repetição, tá bom? Então, cenários como esse, onde você observa que você precisa mandar uma instrução ou um bloco de instruções, vejam só, tá aqui, ou um bloco de instruções repetidamente, isso é uma iteração, isso é uma repetição, tá bom? Cada volta é uma iteração. A gente ainda não viu recursividade como conta aqui, tá bom? Depois que vocês leiam esse capítulo, que ele fala muito pequenos detalhes, algumas coisas que será bastante útil para vocês à medida que vocês forem fazendo. Reservem toda a atenção quando estiver estudando, né? Tá bom? Desliga o celular se você estiver no computador, desativa notificações para que você possa absorver bem esse lance do pensamento, tá bom? Ok. Tudo bem, compreendemos aí o que é essa repetição. E ela pode ser parametrizada. Pergunte ao usuário o que ele quer escrever, quantas vezes ele quer escrever. E à medida que a gente olha, a gente já começa a ter algumas preocupações. Poxa, o que é uma repetição? Uma repetição é fazer um trabalho. Esse trabalho é um conjunto de instruções que serão executadas. Ótimo, perfeito. Então preciso saber qual é o trabalho. Bota isso, anota isso aí. Eu preciso qual é o trabalho que eu vou fazer repetidas vezes? Tá bom? Qual é o trabalho que eu irei fazer repetidas vezes?
Isso é um ponto. O próximo ponto, ou o outro ponto, é saber o seguinte: rapaz, eu preciso ter um controle dessa repetição. Então, para ter esse controle, eu preciso de mais dois elementos. Eu preciso de alguma estrutura para me autorizar a fazer mais uma vez, nem que seja a primeira vez, isso é mais uma vez, de 0 vezes a primeira vez, a segunda vez, N vezes. Então, eu preciso ter um controle de autorização. Cara, é para eu fazer, para que eu dê uma instrução para a máquina, olha, é para fazer mais uma vez, é para fazer mais uma vez porque ele pede 10 vezes, é para fazer mais uma vez? Sim, é para fazer mais uma vez. E vai fazendo. E desta decorre a próxima. Então, desse controle de autorização, eu preciso ter um controle de qual iteração estou. Então, eu preciso saber, poxa, eu estou na primeira, na quinta vez, porque são 10 vezes, tá bom? São 10 vezes. Então, eu preciso ter um controle de onde eu estou, que é para eu entregar para essa estrutura de controle se eu ainda devo repetir uma próxima vez. Então, nós já temos aí 3 elementos da estrutura de iteração, da repetição. Nós temos o trabalho, que é o principal. O trabalho é o principal, é o trabalho. Qual trabalho eu vou fazer várias vezes? Que pode ser uma instrução, um bloco de instruções, que esse bloco de instruções pode ser, inclusive, a chamada de uma função. Deixa eu aumentar o Rogério. Tá bom, assim tá bom. Vem pra cá. Ok. E, beleza, eu falei que o trabalho, né? Depois a segunda parte que nós temos... Deixa eu tirar essa careca daqui, tá melhor, tá ótimo. E aí nós temos que controlar a autorização. Eu tenho que repetir mais uma vez? Tenho que repetir mais uma vez? Isso é uma pergunta? Quando a gente faz uma pergunta, a gente lembra das condicionais. Lembra das condicionais? Uma pergunta é composta por uma expressão booleana. A expressão booleana é uma estrutura que tem um valor, entretanto esse valor é restrito a true ou false, verdadeiro ou falso. Então a autorização vai ser baseada sempre numa expressão booleana. E aí você dá uma lida lá o que é a expressão booleana, se você não lembrar. Segundo, né? E o terceiro é eu ter elementos para que eu alimente essa expressão booleana. Então, daí a gente decorre uma próxima e uma quarta, que eu ainda não falei. Mas dentro da própria iteração, a gente precisa atualizar. Olha, você está na terceira volta, você está na quarta volta, você está na 10ª iteração, porque você tem um controle, tá bom? Nós temos diversas formas de controlar uma estrutura de repetição. A forma básica inicial que a gente está fazendo essa semana é um controle de contador. É só um controle para saber em qual volta, em qual iteração eu estou, tá bom? Eu disse que decorria 2, né, a partir dessa da autorização. Uma é o controle do estado e a outra é o estado anterior. Então, se ela decorre de um contador, eu preciso inicialmente saber, cara, já foram feitas quantas voltas das 10 ou das N que eu preciso? Foram feitas 0. Beleza. Quantidade de voltas é inferior à quantidade que eu preciso? Ah, sim. Pois faça o trabalho. Atualize em qual iteração você está. E aí você avança, você avança, você avança. Tá bom? Eu vou já abrir aqui o terminal. Eu não sei se eu sei programar ainda, mas deixa eu abrir aqui logo esse negocinho, deixa eu ver se ele funciona. Deixa eu diminuir o Rogério. Tá ótimo. Tá bom aqui. Tem que ter a pessoa aqui, senão fica sem graça, né? Escutar só a vozinha sem graça. Não sei se o Zoom vai funcionar aqui. Eu não sei se está funcionando aí na gravação do vídeo, tá bom? Esse whiteboard eu botei no Google aqui, apareceu esse cara. Mas a gente descobriu lá pelo começo que quando você bola um algoritmo, aplica o seu pensamento computacional, você tem uma linha do tempo. Deixa eu ver se isso aqui é uma linha mesmo. É uma linha. Ai, que maravilha. Tá bom, você tem a linha do tempo. É 2020 o ano que nós estamos. Muito bem. E isso aqui é uma bolinha. Deixa eu botar. Fio preenchimento, né, Cauê? Você que é dos inglês aí. Pronto. Então você tem aqui. Isso aqui é um texto. Eu não treinei, viu, gente? Tá tudo ao vivo. Não treinei esse quadrinho aqui. Tá bom. Então você tem o início do. Ele vem? Vem. Então você tem o início aqui do seu programa. E a seta está indicando aqui o final. Aqui pelo meio do caminho você tem várias instruções, é sequencial, né? Você manda para ele
essa, depois aquela, até o final. Tá bom. E quando você chega num cenário de repetição, ele fica circulando, né? Fica, não, não vai agora não, fica aqui, faz isso de novo, faz isso mais tarde você vai para lá. Cadê a bolinha de novo? Deixa eu ver aqui que deve ser mais fácil. Ah, ótimo, tá bom aqui. Deixa eu mudar só o fio dele para purple. Ok. Então aqui no meio do caminho você vai ter um cenário que vai ficar assim circulando. Aqui não ficou bem circulando, né? Você vai ficar aqui circulando. Deixa eu voltar para cá. É uma setinha. Isso aqui é uma seta, viu, gente? É assim mesmo, é o primeiro dia de aula. A gente vai ficando profissional depois. Deixa eu ver aqui. Tá parecendo uma carinha, né? De uma pessoa. Tá bom. Aí então ele fica circulando aqui. Deixa eu melhorar aqui a seta para que você possa compreender. Então ele vai ficar circulando antes de ir ao final. E aqui no meio desse círculo, no decorrer dele, nós temos a tarefa, que é o nosso trabalho a se fazer. E deve-se perguntar aqui, isso é uma exclamação, eu devo dar uma volta aqui quando você chegou, você está vindo daqui, quando eu digo você, é o compilador, né? Quem está executando, não é nem o compilador, quem está executando mesmo já as instruções. Chegou aqui, ele faz a seguinte pergunta: é para fazer esse trabalho que está aqui guardado contigo? Sim, é para fazer. Aí circula, faz o trabalho e volta. É para fazer de novo? Sim, é para fazer de novo. Aí vem para cá. Aí você tem que lembrar o seguinte: essa pergunta ela vai precisar de algo anterior. Do início até chegar nessa estrutura de repetição ou estrutura de iteração, deve existir algum estado inicial que deverá ser utilizado na primeira vez que será perguntado. É para fazer mais uma vez? Ou é para fazer uma vez? É para fazer isso? Sim, e você faz. Ao fazer o trabalho, você também não deve se despreocupar com atualizar esse estado, porque será perguntado novamente ao final. É para eu fazer de novo? É para eu fazer de novo? Sim, é para fazer de novo. Atualiza, faz o trabalho, atualiza os dados, e quando esta expressão booleana que está aqui na porta da estrutura de repetição retornar falso, não será mais feito, e você vai seguir aqui o seu caminho, tá bom? A estrutura de repetição é só isso. É simples, mais ou menos simples, né? Nós, 15 minutos. Basicamente é só isso, tá bom? O problema, quando o problema tiver umas etapas que se repetem, um trabalho que se repete, você vai estudar essa estrutura de repetição, você vai utilizar essa estrutura de repetição. Então eu peço que vocês, eu vou botar isso lá na atividade, eu peço que vocês leiam o capítulo. Na aula de quinta a gente vai só para código, tá bom? Só para código, eu vou abrir e mostrar os diversos detalhes e nuances do while. O nome da estrutura é o while, que é while, né? Que a gente vai programar para botar esse pensamento computacional, tá bom, gente? Um abraço. Desculpa aí do professor que não treinou esse quadrinho aqui, mas acho que não tem a ver com o quadrinho, não. Eu tava fazendo tudo certo, né, Cauê? Eu acho que foi o gravador de tela que me atrapalhou aqui, tá bom? Um abraço para vocês até quinta-feira, tá bom? Eu vou botar umas atividades aí para vocês, pra gente fazer até quinta, só 5 questões, não pode mandar mais de 5. Mas eu posso botar as alternativas, muitas alternativas, né? Pois tchau para vocês, tá bom, gente?